E também com a participação do Paulo Menezes, coordenador do Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19, e João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde, o nosso Centro de Contingência do Covid-19, e Ana Carla Abrão, que é a coordenadora do Conselho Econômico do Estado de São Paulo. Nas mensagens, nós temos duas mensagens nesta tarde. A primeira se refere ao Plano São Paulo, que será objeto de um anúncio importante daqui a pouco pelos secretários, pelo governo de São Paulo, seus secretários, e pelo prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Sobre o Plano São Paulo, recentemente eu disse aqui que a pandemia coloca todos nós na mesma tempestade, ainda que não no mesmo barco. Hoje temos a esperança de deixar para trás o mar revolto, mas estamos avançando em direção à retomada responsável. Por isso, antes de apresentar o mapa semanal do Plano São Paulo, quero fazer aqui uma homenagem especial aos médicos e cientistas do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Eles são os nossos timoneiros, eles representam a nossa luz, eles nos orientam, classificam e nos dão a segurança dos caminhos que temos seguido ao longo de mais de 100 dias e continuarão a nos colocar no rumo certo para adotarmos os procedimentos certos para protegermos vidas. Por isso faço questão de citar nominalmente os nomes dos 19 membros do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. A começar por José Henrique Guerma, secretário da Saúde, que excepcionalmente não está hoje aqui na nossa coletiva, pois está fazendo exames médicos no Hospital Albert Einstein, do qual ele foi diretor durante 30 anos, aqui ao lado do Palácio dos Bandeirantes. José Henrique Guerma, Davi Uip, Marcos Boulos, Luiz Carlos Pereira, Paulo Menezes, Carlos Carvalho, Júlio Croda, João Gabardo, Rodrigo Angerami, Esper Calas, Helena Sato, Luiz Fernando Aranha, Halcion Teixeira, Carlos Fortaleza, Dimas Covas, Benedito Fonseca, Osmar Medina, Geraldo Repli e o secretário de Saúde da capital de São Paulo, Edson Aparecido. A estes 19 colaboradores que, ao longo de quase 4 meses, abriram mão de suas obrigações pessoais, remunerações, para se dedicarem de forma solidária à saúde pública no estado de São Paulo e ajudaram a salvar vidas. Todos vocês, e nós temos aqui 2 integrantes deste comitê ao meu lado, Paulo Menezes e João Gabardo, ajudaram a salvar vidas. São Paulo já salvou mais de 70 mil vidas. 70 mil vidas foram poupadas no estado de São Paulo ao longo de 5 quarentenas que fizemos e ainda estamos e prosseguiremos em quarentena. Uma quarentena não mais homogênea, fundamentada no Plano São Paulo, mas que orienta as pessoas no melhor procedimento para salvarem suas vidas. Quero dizer que a gratidão do governo de São Paulo, e eu posso falar aqui em nome do Bruno Covas também, é a gratidão daqueles que praticam os valores da medicina e os valores da ciência. E São Paulo seguiu, segue e continuará seguindo as orientações da medicina e da ciência. A medicina praticada por estes profissionais é a medicina das evidências, é a medicina da verdade, sem concessões a ideologias, pressões ou propostas populistas. Sou testemunho de que cada estudo, cada avaliação, cada reunião, cada decisão deste Comitê de Saúde levou em conta, em primeiro lugar, o compromisso de salvarem vidas. No total, o sistema de saúde pública do Estado de São Paulo, estadual e os municipais, com médicos, enfermeiros, paramédicos, especialistas,
salvou 225 mil vidas em hospitais públicos do Estado e dos municípios. Todos nós queremos deixar para trás essa tempestade, todos. Mas a travessia ainda não terminou, por isso nós não podemos e não vamos relaxar. Continuamos recomendando que as pessoas, se puderem, fiquem em suas casas, principalmente as pessoas dos grupos de maior risco, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades. Essas, se possível, devem permanecer em suas casas e poderão trabalhar remotamente. Aos que tiverem que sair, pelos seus trabalhos, pelos seus compromissos, sempre usando máscara. O Plano São Paulo segue em linha com o que temos anunciado ao longo de todas estas semanas, desde o seu lançamento. O início da redução da curva na capital, estamos chegando ao platô, quero deixar claro, na capital de São Paulo, não é no estado, é na capital. Também estamos administrando o aumento de casos no interior, conforme previsto e indicado aqui desde o início. E sempre com controle pleno da assistência de saúde. São Paulo não teve, não tem e não terá colapso de saúde. Ninguém deixou de ser atendido ou deixará de ser atendido em um hospital público estadual ou municipal no estado de São Paulo. E antes de avançarmos nos anúncios do Plano São Paulo, quero abrir aqui um parênteses para falar sobre o senador José Serra. Quero começar declarando o meu apoio à Lava Jato, como já fiz inúmeras vezes, quando prefeito da capital de São Paulo e quando governador do estado de São Paulo. Defendo a ampla e irrestrita investigação dos fatos, sempre que houver questionamentos envolvendo recursos e agentes públicos, mas jamais condenar por antecipação. A justiça existe para avaliar, julgar, e apenas depois da decisão da justiça é que nós poderemos nos manifestar plena e definitivamente. Vamos agora aos anúncios da mudança de fases do Plano São Paulo e dos protocolos de funcionamento dos setores da economia em nosso estado. Vou começar solicitando à secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, para que faça essa apresentação. Na sequência, nós teremos o Bruno Covas, o João Gabardo, o Paulo Menezes e o Marco Vignoli. E todos que estão aqui à frente estarão à disposição dos jornalistas para responder às perguntas. Então vamos, Patrícia Ellen, nessa coletiva de imprensa, ao anúncio da mudança das fases dentro do Plano São Paulo. Patrícia. Obrigada, governador. Então, estamos entrando aqui numa fase bastante importante, com a capital, aqui 2 regiões na região metropolitana, iniciando essa fase amarela, e vamos trabalhar aqui juntos também para a contenção da pandemia no interior. Iniciando na próxima página, nós estamos resgatando aqui qual que era a nossa classificação, a 4ª atualização que foi realizada do Plano São Paulo, que é a atualização vigente, onde nós temos aqui, como o governador João Dória colocou, uma estabilização da pandemia na região que está em amarelo e uma atuação importante com medidas mais restritivas no interior, que são as regiões que estão em vermelho. E as regiões que estão em laranja aqui, que estão nessa fase de transição. Na próxima página, nós temos a atualização dos indicadores hoje, lembrando que nós temos uma boa notícia nesse processo, que é os indicadores em geral registram uma tendência positiva. Na capacidade hospitalar, no estado de São Paulo, temos aqui 64% de ocupação média nos últimos 7 dias.
com 20,2 leitos a cada 100 mil habitantes, um esforço que foi realizado nas últimas semanas, muito importante para que pudéssemos estar nas condições que estamos hoje de atendimento da população, com 2 pontos preocupantes aqui, que são a ocupação na região de Campinas e na região de Ribeirão Preto. O secretário Marco Vignoli vai contar um pouco da atuação específica que estamos realizando nessas regiões também. Do lado direito da página, onde nós acompanhamos a evolução da epidemia, também vemos aqui a manutenção das internações no Estado, com uma média aqui de decréscimo das internações nos últimos 7 dias com relação a 7 dias anteriores de 3%, e de óbitos um decréscimo de 17% em todo o Estado, 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, queda também que se registra de forma ainda mais acentuada também na capital. Lembrando que hoje, o Plano São Paulo, nós fazemos atualizações de classificação de regiões a cada 2 semanas. Então, a nossa próxima classificação, que vai substituir a classificação do dia 29 de junho, será realizada na próxima sexta-feira, mas nós temos compromisso com vocês também a cada 7 dias, se for necessário, realizar uma classificação extraordinária para endurecimento de medidas em regiões que precisem passar aqui para a etapa de alerta ou a fase vermelha. E por isso, na próxima página, nós temos aqui então uma atualização em uma região específica, que é a região de Campinas, devido a esse crescimento da ocupação de leitos, né, que foi resultado também das últimas semanas de aumento de ocupação, de internações na região, e por isso nós temos aqui a reclassificação para a região de Campinas, para essa fase de alerta. Lembrando que a cidade de Campinas já estava respeitando os protocolos dessa fase, né, por uma medida de precaução muito correta, por sinal, do prefeito Jonas Donizete. Então, essa é a atualização que temos para hoje com relação à classificação, mas nós temos também alguns anúncios importantes, dado que temos aqui municípios iniciando essa etapa da fase amarela. Então, nós temos atualizações importantes sobre alguns setores, né, que estavam em avaliação final pelo centro de contingência, sobre como vai ser o formato de funcionamento deles. Pode ir para a próxima página, por favor. Tanto agora, mais uma, por favor. Tanto agora na fase amarela, como na fase verde. Antes de entrar nisso, eu queria fazer um resgate específico sobre a fase laranja, de um anúncio que foi feito ontem, com um esclarecimento importante. Na fase laranja, o permitido era funcionamento máximo de 4 horas diárias. Mas nós temos agora uma opcionalidade de funcionamento por 6 horas, por 4 dias na semana, desde que as organizações que se comprometam com esse regime se comprometam também com fechamento por 3 dias na semana. Então, são 4 dias funcionando 6 horas e 3 dias com o fechamento do funcionamento. Isso foi um pleito específico vindo dos prefeitos, através do Conselho Municipalista, que estará também atualizado no decreto a partir de hoje, para funcionamento a partir de segunda-feira. Na próxima página, nós temos aqui outra atualização importante com relação a restaurantes, bares e similares. A capacidade de funcionamento é de 40% na fase amarela, né? Então, esse funcionamento agora para consumo local, a partir de segunda-feira, com funcionamento reduzido de 6 horas diárias até às 17 horas, em ambientes abertos ou ventilados, com limitação das operações exatamente esses ambientes e obrigatoriedade de assentos, obviamente também obrigatoriedade do uso de máscaras e adoção dos protocolos que estão sendo pactualizados com municípios. Essa é a regra geral aqui, obviamente, do governo do Estado, e os prefeitos fazem essa pactualização e têm autonomia para fazerem restrições além das regras estabelecidas. Salões de beleza, a próxima página, é um momento muito importante, é um setor que tem sofrido muito com a crise. Então, na fase amarela, é permitido o funcionamento a partir de segunda-feira dos salões na capital, na região sudoeste e na região sudeste. Então, aqui no ABC, Itapecerica, os municípios, o secretário Vignoli vai trazer. Ocupação máxima de 40% e funcionamento reduzido de 6 horas,
com obrigatoriedade do uso de máscaras e a adoção dos protocolos para esse setor. Os protocolos têm detalhamentos importantes, como, por exemplo, agendamento, como, por exemplo, distanciamento. Então, são protocolos que precisam ser cumpridos, conhecidos e implementados por todos nesse setor. Na próxima página, nós temos o outro setor, que tem um funcionamento previsto na fase amarela. Lembrando que academias no modelo tradicional estão previstas para funcionar na fase verde. Nessa etapa, o que elas podem ter de funcionamento, validado pelo centro de contingência, é uma ocupação máxima de 30% da capacidade total, funcionamento máximo de 6 horas, e as atividades individuais são permitidas, somente as individuais. Permitidas através também de agendamento, adoção dos protocolos específicos, uso de máscaras, agendamento prévio e também seguimento dos protocolos definidos, com destaque para a limpeza intensificada dos equipamentos 3 vezes ao dia e restrição do uso dos vestiários. O próximo setor, atividades culturais, convenções e eventos, também serão retomados parcialmente na fase amarela. Estamos falando especificamente na fase amarela para eventos com público sentado e distanciamento, capacidade máxima de 40%, funcionamento reduzido de 6 horas, adoção de protocolos específicos, uso de máscaras, compra antecipada online, assentos marcados e horários pré-agendados, com a restrição, suspensão do consumo de alimentos e bebidas e também controle de acesso. Lembrando que para essa fase, para esse setor, o funcionamento está previsto depois que a região tiver uma estabilidade de 4 semanas nessa fase amarela. Eu já retorno a isso, nós temos um calendário aqui, então não é funcionamento imediato a partir de segunda-feira, tem essa previsibilidade das 4 semanas. Na próxima página, nós temos a descrição de eventos com público em pé, que esses só podem passar a operar a partir da fase verde, com a ocupação máxima de 60%, também sempre com a adoção dos protocolos, compra antecipada, assentos marcados e horários pré-agendados. Esses eventos devem controlar o acesso e o número de pessoas, observando a lotação máxima. Para esses grandes eventos, somente na fase verde e também com uma estabilidade da região por 4 semanas. Para que isso fique claro, os 2 exemplos descritos, para a fase amarela na próxima página, nós temos aqui como funcionaria, no exemplo aqui, por exemplo, da capital, das regiões que estão em amarelo, a gente tem aqui a contagem de 4 semanas, né? Então a previsão de início dessas atividades com público sentado, né, teatros, cinemas, seria a partir do dia 27 de julho, tá? Contando desde o início da fase amarela para essas regiões, que foi dia 29 de junho. De novo, detalhamento, pactualização e efetiva liberação fica a critério dos prefeitos. Essa é a regra aqui geral do Estado. Na próxima página, nós temos aqui para os eventos em pé, na fase verde, de novo, atendendo o pedido de previsibilidade, mas com segurança e mantendo o olhar aqui da nossa quarentena heterogênea e uma retomada responsável. São 4 semanas de estabilidade na fase verde, tá? Então, a previsão para eventos em pé, para que os públicos possam iniciar e os gestores, né, de eventos possam iniciar o seu planejamento, seria que a partir de outubro, do dia 12 de outubro, isso é um exemplo ilustrativo, com uma data prevista, com base nas análises que estamos realizando diariamente dos indicadores. Eu sei que são muitos detalhes, que exigem de todos nós aqui uma colaboração e fazer um esforço ainda maior de solidariedade, acompanhamento, disciplina, né? E por isso, para finalizar na próxima página, eu queria lembrar 2 coisas. Primeiro, que todos os protocolos estão registrados no site do Plano São Paulo, podem ser acessados por todos para que iniciem esse processo de preparação, né? 3 semanas parece muito, mas não é.
4 semanas, mesmo 3 meses para planejamento, precisamos iniciar esse processo para estarmos preparados, fazermos um trabalho da forma adequada. E mais importante, na última página, é que pessoas consideradas como grupo de risco estão excluídas de todas essas medidas e devem ser preservadas. A regra para elas continua sendo, em todos os casos, o isolamento, e em todas as hipóteses é recomendado o uso da máscara. Lembrando que essa quarentena heterogênea, que o Plano São Paulo, ele só vai funcionar com a colaboração de todos nós. Muito obrigada, governador. Obrigado, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Vamos agora ouvir o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Boa tarde a todos. Eu queria aqui fazer uma breve apresentação sobre alguns números da cidade de São Paulo. Próximo. Aqui os números atualizados no último boletim da Prefeitura de São Paulo. Nós temos 272 mil pessoas que estão sendo monitoradas pela Prefeitura, através dos agentes de saúde das mais variadas UBSs da cidade de São Paulo, parentes de pessoas que estão com casos confirmados, pessoas com casos suspeitos, enfim, fazemos acompanhamento dessas 272 mil pessoas. Já são, na capital, 163 mil casos confirmados e 139 mil pessoas que já foram curadas. 7.400 óbitos confirmados e 5.300 óbitos suspeitos. Nós estamos com uma taxa de ocupação de UTI, de leitos de UTI, administrados pela Prefeitura em 55%. Próximo. Como a secretária Patrícia Ellen demonstrou, a capital permanece agora já por 7 dias consecutivos na fase amarela, e isso, os 5 índices que o Estado de São Paulo utiliza para classificar uma região, a gente tem tido bons resultados. Aqui começando com a capacidade em relação aos leitos de UTI, lembrando que aqui o Estado verifica não apenas os leitos da Prefeitura, mas também os leitos do próprio Estado e da rede privada. Então, quando eu falo em 55%, eu estou falando dos leitos, dos 1.340 leitos administrados pela Prefeitura. Quando a gente fala aqui em 66,5%, nós falamos dos leitos administrados pela Prefeitura, administrados pela rede privada e administrados pelo próprio governo do Estado de São Paulo. Aí, verificando os últimos 15 dias, a gente verifica que nos últimos 10 nós estamos abaixo dos 70% e, portanto, na fase amarela em relação a esse índice. Próximo. Em relação ao número de leitos por 100 mil habitantes, a gente está já com o índice da fase verde, da fase 4. Próximo. Aqui, em relação ao número de novos casos nos últimos 7 dias, quando comparado aos 7 dias anteriores, a gente vai oscilando entre dias que a gente fica na fase 3 e dias que a gente já fica na fase 4 verde. Próximo. Aqui a quantidade de internações, lembrando que quando o índice é 1, isso significa que a quantidade de 9 internações naquela semana é igual à semana anterior. A gente tem, nos últimos 15 dias, tido índices abaixo de 1, o que demonstra que a gente tem tido uma diminuição gradual na quantidade de novas internações na cidade de São Paulo e também em relação a esse índice, nos últimos 15 dias, a gente tem um índice compatível com a fase 3 amarela. Próximo. Aqui, em relação ao número de óbitos na cidade, nos últimos 10 dias, a gente também tem índices relacionados à fase amarela, também nos últimos 10 dias abaixo de 1, ou seja, reduzindo a quantidade de óbitos na cidade
de São Paulo. Próximo. Aqui a quantidade de leitos ocupados. Quando a gente analisa os números, a gente verifica que durante praticamente todo o mês de junho, a gente teve mais de 700 pessoas internadas na cidade de São Paulo, e agora a gente já começa julho com números abaixo de 700, já na fase de 650, que eram números observados no mês de maio. Então a gente já começa agora em julho a ter números de ocupação de leitos de UTI, números absolutos compatíveis com o que nós tínhamos em maio, abaixo de 700 leitos ocupados na cidade de São Paulo. Próximo. Como dito na semana passada, com 7 dias na fase amarela, amanhã, às 11 da manhã, a Prefeitura vai assinar os protocolos com os setores que podem reabrir na fase amarela, que são os setores de bares, restaurantes, salões de beleza, barbearia, que poderão reabrir na cidade a partir de segunda-feira. Então, amanhã, na assinatura, nós teremos a versão final do protocolo e a versão final das regras que serão observadas por esses setores, dadas, é claro, as limitações já colocadas pelo Estado de São Paulo. A partir também de segunda-feira, os setores que já funcionavam na fase 2, na fase laranja, terão a sua atividade ampliada em 2 horas, de 4 para 6 horas, comércio de rua, shopping center, escritórios, imobiliárias, todos aqueles que já haviam sido reabertos vão poder também ampliar de 4 para 6 horas. E agora, a partir de hoje, a gente começa uma discussão interna com a vigilância sanitária do município, dada essa nova decisão do governo do Estado de São Paulo de poder, já na fase amarela, reabrir as academias e também retomar atividades culturais. E assim que a Prefeitura definir quando que isso será feito no município, nós comunicaremos a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Bruno Covas. É o Plano São Paulo, passo a passo, de forma segura, consciente, sem pressão, sabendo fazer aquilo que a medicina autoriza a fazer. Por isso que o Plano São Paulo hoje é uma referência respeitável no plano nacional. E sobre isso fala neste momento João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde do Centro de Contingência do Covid-19. Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esses dados que são apresentados pelo prefeito estão na linha do que nós imaginávamos. Todos os dados, todos os indicadores, tanto de capacidade de atendimento, como os indicadores que falam sobre a transmissibilidade da doença, estão com números que apontam a cada semana uma redução. Isso nos dá segurança para que nós possamos dar continuidade ao Plano São Paulo, com essa responsabilidade, com a responsabilidade do monitoramento, com a precisão dos dados e podendo, naqueles locais onde os indicadores estiverem apontando para esta situação, poder avançar nos processos de flexibilização. E nos locais onde os indicadores apontam para um aumento da transmissibilidade ou qualquer risco no atendimento hospitalar, as medidas que devem ser tomadas, as medidas restritivas que devem ser tomadas. Eu só queria reforçar um slide que a secretária Patrícia já falou, que diz respeito às pessoas idosas com mais de 60 anos e às pessoas com doenças crônicas. Todas essas atividades que estão sendo agora flexibilizadas não mudam a recomendação do centro de contingência para que essas pessoas permaneçam em casa e que só saiam por necessidade. Então, aos idosos,
e as pessoas portadoras de doenças crônicas. Todas as flexibilizações que estão sendo aqui anunciadas, elas mantêm ainda esta restrição, né? E o segundo ponto extremamente importante é o uso da máscara para qualquer uma dessas atividades, mesmo para as academias, que o prefeito Bruno Covas agora vai fazer a análise para ver em que momento que a prefeitura pode iniciar, uma vez que isso estava previsto para a fase verde e houve uma antecipação com muitas restrições para o funcionamento na fase amarela, funcionamento com ações que nós entendemos que são muito importantes do ponto de vista de segurança, e sempre reforçando que de todos os hábitos que nós temos e que nós podemos ter de hábitos saudáveis, o fator mais significativo, aquele que traz mais impacto sobre a saúde da população, sobre a saúde das pessoas, sobre a preservação e prevenção de doenças, é a atividade física. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que alimentação saudável, mais do que o hábito de não fumar, a atividade física é a que todas as pesquisas científicas mostram que tem o maior impacto sobre a saúde das pessoas. Então, a atividade física, ela tem que ser analisada e tem que ser interpretada não como uma situação de lazer. A atividade física é uma situação que impacta na saúde das pessoas. Então, esses eram os aspectos que eu queria reforçar, governador. Obrigado, doutor João Gabardo. Vamos agora ouvir o doutor Paulo Menezes. Doutor Paulo, que é o coordenador do nosso Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19. Doutor Paulo. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Eu quero aqui enfatizar dois aspectos relacionados ao Centro de Contingência. O primeiro deles é a responsabilidade que cada membro sente em relação à saúde da população do Estado de São Paulo. É absolutamente marcante como todos têm o compromisso de avaliar as situações e colocar as propostas que têm sido acatadas pelo governo em função da saúde da população. O segundo é a absoluta autonomia que o Centro de Contingência tem para fazer essas avaliações e recomendações que o governador tem seguido à risca. Isso tem sido essencial. Pesquisa do professor Paulo Lotufo, avaliando excessos de mortalidade, comparando a capital de São Paulo com várias cidades importantes no mundo, que reforça, mais uma vez, como, seguindo as recomendações dos profissionais que trabalham no Centro de Contingência, nós estamos progressivamente conseguindo superar e enfrentar com sucesso a pandemia aqui no Estado de São Paulo. O comitê continua trabalhando, e eu queria dizer não só sobre a questão das medidas de contenção da epidemia, mas também do cuidado das pessoas acometidas pelo Covid-19. Por exemplo, avaliando tratamentos que sejam de fato efetivos e recomendando tratamentos efetivos quando há evidência científica para isso. Então, acho que todos no Centro de Contingência continuam extremamente motivados para esse trabalho junto ao governo de São Paulo. Muito obrigado, governador. Obrigado, doutor Paulo Menezes, coordenador do nosso Comitê de Saúde. Queria, antes de passar ao Marco Vignoli, que é a última intervenção, precedendo as perguntas, saudar a presença do general Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, já devidamente recuperado da Covid-19. Bem-vindo, general. Vamos agora a Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Boa tarde a todos. Primeiro, dizer que nessa atualização do Plano São Paulo, pela primeira vez, nós conseguimos atingir índices de redução nos 3 índices de evolução da pandemia aqui no Estado de São Paulo. Menos 5% na variação no número de casos, menos 3% na variação de internações
e, de forma mais contundente, menos 17% no número de óbitos. Então, esses números, pela primeira vez atingidos, mesmo que ainda leves na variação de casos e internações e mais contundentes dos números de óbitos, demonstram o sucesso da implementação do Plano São Paulo. Sucesso hoje que aumenta as restrições na região de Campinas, assim como já fez em outras regiões do interior do estado de São Paulo, representando aí 10,17% da população do estado que tem as suas restrições aumentadas, algo que ao longo dos últimos dias nós já viemos alertando, que na semana passada o município de Campinas, acatando a recomendação do centro de contingência, já fez de forma responsável a sua restrição e que hoje, devido à capacidade hospitalar da região, entra para a fase vermelha. Avanço dos indicadores naqueles municípios e nas regiões que hoje estão na fase vermelha, portanto, no que tange à evolução da pandemia, também tem funcionado a fase vermelha para eles e eles têm melhorado nesse sentido, e avanço em 35% da população do estado, aqui na capital, no ABC e na região sudoeste de Itapecerica da Serra e Tabuão, vindo para a fase amarela. Se a ocupação do estado no início do Plano São Paulo era de 72,6%, hoje esse índice chega a 64%. Portanto, a ocupação de todo o estado de São Paulo foi reduzida ao longo desse período, significando também, em números absolutos, a melhora na condição da capacidade hospitalar no estado de São Paulo. Nós saímos de 15,4 leitos por 100 mil habitantes na média do estado e viemos para 20,2 leitos por 100 mil habitantes para a média hoje. Um crescimento de quase 1/4 da capacidade do início da implementação do Plano São Paulo. Vindo rapidamente para as regiões em que nós vamos para a fase vermelha, por conta da capacidade hospitalar, uma delas que já se encontra, a região de Ribeirão Preto, e outra que vem agora, a região de Campinas, é importante trazer algumas informações. Na região de Campinas, nós já levamos 174 novos respiradores, investimos mais de 40 milhões de reais na saúde básica e de média complexidade também junto aos municípios, e colocamos 662 leitos novos e convertidos. Na região de Ribeirão Preto, 88 respiradores, mais de 10 milhões investidos e 145 novos leitos e também convertidos ao longo desse período. Mas é fundamental dizer, nós vamos seguir ampliando esses leitos, nós estamos dialogando com as duas regiões, quero registrar o trabalho responsável dos prefeitos das duas regiões, que fizeram o endurecimento no momento adequado, fizeram o aumento da capacidade hospitalar com os seus recursos e também com a parceria do Estado de São Paulo, e que nós vamos seguir ampliando essa capacidade hospitalar com o princípio de rapidez para que ele possa se tornar um leito usual e também da economicidade para que a gente possa ter esses leitos o mais rápido possível. Por fim, finalizando aqui a minha colocação, dizer que nenhuma dessas duas regiões vão ter a sua capacidade hospitalar comprometida. Ninguém ficou sem atendimento no estado de São Paulo até agora e ninguém ficará até o final. Portanto, nós vamos ampliar a capacidade hospitalar da região de Ribeirão Preto, da região de Campinas e também do município de Itaquaquecetuba, que foi recomendado para vir para a fase amarela, para a fase vermelha, perdão. Era isso, governador. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Vamos agora às perguntas presenciais inicialmente, começando com a TV Record. Com você, Daniela Salerno. Daniela, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Foram várias mudanças aqui citadas pelo Plano São Paulo, não só sobre o horário de funcionamento, que muda de 4 para 6 horas, ampliando, mas também a academia, que seria a fase verde, vem para a amarela, e atividades culturais, que seria na azul, a última fase, para também agora na fase amarela, depois de tantos dias seguidos nessa fase. Eu queria entender se isso foi um pleito dos setores, entendendo inclusive que essas fases poderiam demorar muito além do previsto e por isso com uma preocupação também econômica a essa antecipação, com todos os cuidados, ou se inclusive os números são positivos para o Estado, que pôde aí ter esse remanejamento. Também gostaria de entender em relação ao grupo de risco, muito comentado aqui desde o início, se para essas pessoas
a recomendação é sair apenas quando tiver uma vacina? Quando que essas pessoas podem ter aí alguma recomendação diferente? E falando em vacina, governador, uma última pergunta, se me permite, sobre a Anvisa, se veio a autorização tão esperada. Obrigada. Obrigado, Daniela Salerno, da TV Record. Começo respondendo pela terceira. Ainda não recebemos a autorização da Anvisa. Falei ontem com o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, que é a referência no contato com a Anvisa. A expectativa é que a qualquer momento a Anvisa deve oferecer esta confirmação e autorização para darmos sequência a esta terceira fase, até porque não há nenhuma razão para que isto não aconteça, tanto quanto no caso da vacina de Oxford. Vamos agora à primeira das suas 3 perguntas, que é sobre as fases. Esta pergunta será respondida pela Patrícia Ellen. Patrícia. Muito obrigada, Daniela. O que nós fizemos foi exatamente especificar melhor o que pode funcionar em cada etapa. Lembrando que atualizações de planos de gestão da pandemia são realizadas no mundo inteiro. Foi assim em Nova York, está sendo feito em vários estados aqui, os países estão aqui fazendo atualizações. O que nós estamos fazendo é minimizando essas atualizações para o estritamente necessário para garantir uma previsibilidade para todos os setores. Vocês viram, diariamente a gente tem notícias, abriu, fechou, muda e dificulta muito o planejamento. A gente está falando de países muito desenvolvidos. O que nós estamos fazendo aqui é fazer ajustes quando necessário, mas minimizar para garantir essa estabilidade e previsibilidade. No caso de eventos especificamente, eu gostaria de lembrar que eventos sem controle de acesso com grandes aglomerações continuam permitidos somente na fase azul. O que nós fizemos, e sim o diálogo extenso entre os setores e o centro de contingência, foi ver quais são novos modelos de funcionamento que permitem o funcionamento em outras etapas, com controles adequados para a saúde, mas também garantindo o mínimo funcionamento também necessário da economia para setores que estão sofrendo tanto. E com isso, na fase amarela ficou delimitado o ponto do lugar, assento marcado, com distanciamento. É importante lembrar essa diferenciação, como já acontece hoje, se a gente for pensar em escritórios, Então, é um modelo que tem que ser seguro, com compras online, sem consumo no local e essa demarcação. Na fase verde, são eventos em pé, mas também com controle de acesso e que o distanciamento seja mantido e respeitado. Então, são modelos que são permitidos na fase em que a região se encontrar. E lembrando novamente que eventos e grandes aglomerações sem controle de acesso se mantêm somente na fase azul. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen. Vamos agora à terceira pergunta da jornalista Daniela Salerno, sobre a questão dos grupos de risco. Responde João Gabardo e, se necessário, com comentários de Paulo Menezes. A recomendação para os grupos de risco continuam valendo. Pessoas com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, elas devem permanecer em casa. A dúvida e a pergunta de forma mais objetiva é: até quando? Bom, essas pessoas, elas deverão permanecer, provavelmente, até que nós tenhamos vacina. Enquanto não tiver vacina, elas poderão sair com todos os cuidados que são necessários para aquelas atividades em que for muito importante a sua saída da residência. Como, por exemplo, buscar seu atendimento médico. Não existe nenhuma indicação para que as pessoas deixem de consultar os seus médicos, façam os seus exames preventivos, cuidem da sua saúde em função do isolamento. O risco dela permanecer em casa sem um acompanhamento médico é maior do que o risco dela sair para fazer o seu acompanhamento. Até porque hoje, todos os hospitais, as clínicas, os médicos utilizam-se de mecanismos de proteção para poder atender os seus pacientes de uma forma organizada, com agendamento, procurando não haver aglomeração de pessoas, contato de pessoas que possam estar doentes. Então, para essas atividades, as pessoas podem e devem sair da sua residência. As demais situações em que não há
esta necessidade, a recomendação continua de permanecer em casa, bem como a recomendação de evitar receber visitas de pessoas que estão circulando normalmente pela rua e que, pelo desempenho das suas atividades, e que possam trazer um risco maior de transmissão das doenças, desse vírus. Então, completa a resposta. Daniela Salerno, muito obrigado pelas suas perguntas. Vamos agora para a CNN com Bruna Macedo. Bruna, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria saber com relação às regiões que estão na fase laranja. Com essa nova atualização, que eles vão poder funcionar aí durante 6 horas por dia, 4 dias na semana. Quem é que vai fiscalizar isso e quem é que vai determinar quais os dias esses comércios vão funcionar? É o próprio comerciante? Vai haver algum tipo de multa para quem não cumprir o fechamento nos demais dias? Eu vi também que tivemos atualizações sobre os números de casos e mortes na capital, senti falta dos dados do Estado. Nós temos esses dados atualizados, se não for pedir muito também, taxa de isolamento social na capital e no Estado. Nós temos atualizados? Muito obrigada. Bruno, obrigado. Bruno hoje também veio com uma bateria de perguntas, mas faz parte. Vou pedir a Patrícia Ellen para responder 2 das suas 3 perguntas, o índice de isolamento, as fases e a questão dos dados com o Dr. Paulo Menezes. Então, Patrícia. Bom, sobre o comércio, foi um pleito dos prefeitos, do próprio comércio, de controlar a pandemia fechando 3 dias e operando 4 dias para ter uma operação de 6 horas, que, segundo eles, seria melhor também para o negócio. O Centro de Contingência, pelo ângulo de saúde, determinou que seria um modelo adequado, mas a pactuação é feita com os prefeitos, nos municípios. A definição se terá um horário específico, variação por setor, também é feita com os prefeitos. Muitos prefeitos estão utilizando essa oportunidade para otimizar fluxo, evitar aglomerações. Então, os prefeitos têm essa autonomia para fazer essa gestão, essa pactualização e também a fiscalização desse processo. A taxa de isolamento da capital é de 46%, do estado de 45%. E queria só mais um esclarecimento para aproveitar, junto com os eventos culturais, eu não especifiquei, estava na nota de rodapé pequeno, mas a gente está falando de museus, galerias de arte, acervos, bibliotecas, teatros, cinemas, salas de espetáculo, tá? Essa aqui é a definição. E para os eventos do setor comercial, de negócios, nós estamos falando de feiras, convenções e congressos, só para a gente esclarecer o que é cada uma dessas categorias. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. E vamos à terceira pergunta da Bruna Macedo, da CNN, sobre os dados. O processo de síntese dos dados diários para o Estado de São Paulo, ele é um processo que a gente chama de automatizado do ponto de vista de TI. Nós trabalhamos com um volume muito grande de dados. Hoje nós temos, entre pessoas que já foram suspeitas e casos confirmados, um banco de mais de 1 milhão de registros, de forma que tem que se trabalhar de uma forma automatizada a extração diária dos dados. Hoje de manhã tivemos um problema nesse sentido, não conseguimos ainda concluir a extração dos dados diários para casos confirmados. Conseguimos sim concluir manualmente a atualização de óbitos. Então, hoje, de ontem para hoje, tivemos confirmados 343 óbitos no estado de São Paulo. Assim que nós concluirmos esse processo técnico, nós vamos divulgar, ainda hoje, eu espero, os números para casos confirmados do dia. E estarão no site também à disposição, não só dos jornalistas, como também do público de forma geral. Bruna, muito obrigado pelas perguntas. Lembrando que agora a pergunta da TV Cultura, o jornalista Maria Manso, depois Bruna Lima, do Correio Brasiliense, é uma pergunta virtual, a Bruna está em Brasília, na sequência Rádio Capital e SBT. Neste momento, Maria Manso, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. O Estado recomenda que bares e restaurantes fiquem abertos até às 5 da tarde, mas aqui na capital o setor tem pedido encarecidamente à Prefeitura que esse horário seja estendido até às 10 da noite,
pela própria configuração da vida gastronômica da cidade. Eu sei que o senhor vai assinar os protocolos amanhã cedo, mas eu estou recebendo muitos pedidos em relação a essa definição, se o senhor puder adiantar se a prefeitura vai ou não. E ainda em relação à comida, a gente entende que exatamente autorizar as pessoas a começarem a se alimentar fora de casa é um risco a mais, por isso todos os cuidados. Mas aí eu queria entender por que é que bares e restaurantes as pessoas vão poder tirar a máscara para comer e nos eventos elas não vão poder. Mesmo dentro de teatros, por exemplo, que tem ali uma lanchonete, na Sala São Paulo tem uma lanchonete, isso não vai ser permitido, por favor? Maria Mâncio, vamos às duas respostas. Começando pelo Bruno Covas, naquilo que é mais substantivo, e na complementação a Patrícia Ellen e, se houver o desejo, do Paulo Menezes, como médico e coordenador do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Bruno? Olha, a informação que a gente tem aqui do Estado, a secretária Patrícia Ellen pode até confirmar, é que o decreto do Estado amanhã constará a obrigatoriedade das 17 horas. Então, a partir do momento que é uma obrigatoriedade, é necessário que os municípios sigam essa determinação. Então, amanhã o decreto deve ser alterado para constar esta obrigatoriedade das 17 horas. Obrigado, Bruno. Vamos então agora... Sim, desculpe. Patrícia Ellen, depois Paulo Menezes. Confirmando a informação do prefeito Bruno Covas com relação ao Estado. E um esclarecimento, bares e restaurantes, se um cinema tem um bar, um restaurante anexado, funciona a regra de bares e restaurantes. O que não pode é consumir o alimento dentro das salas de cinema, de teatro. E aí, lembrando, qual que é o objetivo dessa a primeira abertura? As pessoas estão voltando, as pessoas que precisam voltar ao trabalho precisam comer. Então, é todo um processo. O setor de bares e restaurantes precisa funcionar minimamente, mas com critérios de segurança. Ainda temos uma pandemia para controlar, então é tudo feito de acordo com o que é necessário, para, de um lado, acolher as necessidades do setor, mas sempre respeitando as regras da saúde, porque ainda estamos no momento de transição, onde a nossa grande prioridade é proteger vidas. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. E agora sim, Paulo Menezes complementando. Lembrando que Celso Leitão, Vinícius Lumertz, Aildo Ferreira e Ana Carla Abrão poderão também ser indagados pelos jornalistas que aqui estão. Paulo? Uma complementação rápida é de que o centro de contingência tem como principal preocupação, como eu mencionei, tentar impedir, se possível, a transmissão do vírus. Então, as situações que foram descritas estão relacionados com isso. O protocolo estabelecido para restaurantes e bares nesse momento, quando é possível retomar, eles prevêem o distanciamento, prevêem que as pessoas estejam sentadas e elas só retirem a máscara para comer ou para beber naquele momento. Então, acho que é uma medida que ainda mantém a segurança das pessoas e reduz a possibilidade de transmissão do vírus. Obrigado, doutor Paulo Menezes. Eu apenas complemento, Maria Mâncio, passo a passo. Um passo de cada vez. E por isso que o Plano São Paulo funciona bem, porque nós não precipitamos, planejamos e adotamos medidas, mas sem precipitação. Passo a passo, com controle, assim poderemos evoluir e atender a recomendação da saúde e o desejo de melhorar a economia, a recuperação de empregos e atender aqueles que precisam destes empregos para viver. Vamos agora a Bruna Lima, jornalista do Correio Brasiliense. Bruna, boa tarde, você já está em tela, você está na capital federal. Me escutam? Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de saber, São Paulo, é um estado que primeiro começou a sentir os impactos da doença aqui no Brasil. E agora o Brasil está começando uma sinalização de interiorização, algo que São Paulo, há mais tempo, com aumento de casos, de números de óbitos, já havia ocorrendo. Então, eu queria saber se São Paulo funciona como uma bússola aí para o que pode vir para o Brasil e o que é que o Estado tem para oferecer em relação à estratégia e a modelos que já passou e que podem ser
ser replicados no Brasil, obviamente levando em consideração aí as diferenças epidemiológicas de cada estado. Bruna, eu começo a responder e depois peço ao coordenador executivo do Comitê de Saúde, João Gabardo, até pela sua experiência como secretário executivo do Ministério da Saúde, com uma visão nacional para complementar a resposta. Agradeço a sua pergunta, sem que tenhamos a pretensão de sermos bússola, mas, com muita humildade, colocamos a nossa resposta. Fomos, ao lado do Rio de Janeiro, o primeiro estado a decretar quarentena, fomos o primeiro estado do país a compor um comitê de saúde, integrado por infectologistas, epidemiologistas, cientistas, especialistas nos temas que são vinculados ao coronavírus. Estabelecemos no Plano São Paulo o primeiro plano completo e amplo para a visão heterogênea da epidemia no estado de São Paulo, um estado com dimensões de uma nação e população equivalente à Espanha ou à Itália, e temos tido bons resultados. Também devo ressaltar, Bruna, pela firmeza das nossas posições. Nós não adotamos aqui posições personalistas, populistas ou fundamentadas em pressões econômicas ou pressões políticas, mas seguindo a orientação da ciência. E fizemos o caminho certo. Estamos tendo bons resultados, temos a capacidade também de recuar sempre que necessário. Nós não somos donos da verdade, mesmo a ciência não é dona da verdade, ela segue a verdade, mas ela pode, evidentemente, revisar as suas posições, e esta postura de humildade, de saber ouvir os médicos, a medicina e agir com total transparência, fazem de São Paulo, sim, uma referência nacional. João Gabardo. Bruna, eu não diria que São Paulo funciona como uma bússola, mas se nós compararmos o gráfico da evolução da doença do Brasil com qualquer outro estado brasileiro, o estado que tem a maior semelhança da evolução da doença é o estado de São Paulo. Obviamente que isso se deve, em boa parte, ao fato da grande população concentrada no estado de São Paulo e o significado que isso tem do ponto de vista demográfico. Também é importante, porque São Paulo iniciou o processo, iniciou a epidemia, tivemos aqui o primeiro caso. São Paulo iniciou esse processo de dar um tratamento diferenciado de acordo com a situação epidemiológica de cada uma das regiões, o que também se espera que seja feito no nível federal, porque as recomendações não podem ser tratadas e dadas da mesma forma para situações tão diferentes como a gente tem hoje, quando se pega os estados da região norte, fundamentalmente o Amazonas, o Pará, e poder comparar isso com a região sul, com o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, ou até mesmo algum estado da região sudeste, como é o caso de Minas Gerais. São situações epidemiológicas totalmente diferentes. E o que se recomenda, o que é mais racional, o que é mais lógico, é que essas recomendações sejam compatíveis com a situação epidemiológica de cada um deles. Então, por isso, com certeza, o São Paulo, iniciando esse processo, deve refletir nos dados nacionais, nos dados brasileiros, de uma forma correta, esperada. É isso mesmo que deve acontecer. Obrigado, João Gabardo. E queria aproveitar também, Bruna, a sua boa pergunta, para pedir uma intervenção da Ana Carla Abrão, economista, pela qual eu pessoalmente tenho um enorme respeito e que coordena o Conselho Econômico do Estado de São Paulo, composto por ela própria, pelo Pércio Arida, Eduardo Haddad e Alexandre Schwartzman, 4 grandes economistas que nos ajudaram também na elaboração do Plano São Paulo, ao lado do Comitê de Saúde, dos secretários do Governo de São Paulo e da nossa capacidade também de dialogar com todos os setores da sociedade civil, inclusive trabalhadores. Fizemos aqui reuniões com todos os líderes dos principais sindicatos e centrais sindicais do país, que estão sediados aqui em São Paulo, e com todos os setores da economia brasileira com sede em São Paulo. Setor de serviços, comércio, indústria, tecnologia, ciência, agronegócio e o setor médico,
para a tomada das nossas decisões. E a Ana Carla Abrão nos ajudou muito e compartilho, nesse momento, parte da nossa resposta com ela. Ana Carla? Muito obrigada, governador. Bom, Bruno, eu queria acrescentar aqui alguns pontos que eu acho que diferenciam de forma importante o Plano São Paulo e que, claro, podem servir aí de inspiração para as outras regiões do Brasil que estão enfrentando agora o que São Paulo enfrentou algumas semanas ou alguns meses atrás. Na verdade, estamos enfrentando, estamos administrando. Mas, basicamente, eu acho que existem algumas características do Plano São Paulo que são o planejamento, o gradualismo, a transparência, o foco em indicadores objetivos que podem ser monitorados, acompanhados pela sociedade como um todo e, claro, como o governador acabou de destacar, o diálogo com a sociedade, o diálogo com os prefeitos, a percepção de que a epidemia ela é heterogênea e deve ser tratada de forma heterogênea e, pelo nosso lado do Conselho Econômico, a compatibilização de uma preocupação ou de um olhar para a economia sempre compatibilizado com a prioridade que é a saúde, que é a proteção das vidas. Então, todo esse processo de construção do Plano São Paulo, ele resultou no que a gente está vendo agora, que é um plano que é dinâmico, ele caminha, ele flexibiliza mais, ele se aprimora a partir do diálogo e da percepção dos números que estão saindo diariamente, mas, acima de tudo, ele consegue dar previsibilidade, ele consegue garantir o engajamento da sociedade, do setor privado, para que todos possam responder a esse processo, que, afinal de contas, depende de todos nós. Então, toda essa comunicação, planejamento, transparência, o gradualismo, vai garantindo confiança por parte da sociedade e a gente começa a ver agora alguns sinais, inclusive, de recuperação econômica que vêm vinculados a essa flexibilização muito gradual, feita de forma segura, mas, acima de tudo, feita com base em indicadores objetivos e que podem ser acompanhados por toda a sociedade, e isso faz uma diferença enorme do ponto de vista econômico, porque, acima de tudo, a previsibilidade faz uma diferença enorme num momento tão incerto como esse que a gente está vivendo. Muito obrigado, Ana Carla Abrão. Muito obrigado, Bruna Lima, do Correio Brasiliense. Nós vamos tirá-la agora aqui de tela. Você continua acompanhando aí de Brasília a coletiva. Pela ordem, nós teremos a Rádio Capital, o SBT, TV Gazeta e depois TV Globo e Globo News. Neste momento, a palavra para a sua pergunta é da Carla Mota, da Rádio Capital. Carla, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. No Rio de Janeiro, ontem, a gente percebeu que houve uma certa aglomeração com a reabertura aí de bares e restaurantes. Eu queria saber qual tem sido a preocupação de vocês com relação a isso, o que vai acontecer a partir da próxima semana para evitar esse tipo de ocorrência. Quero aproveitar também para pedir um comentário do governador sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre máscaras em espaços públicos. Muito obrigada. Começo pela segunda. Ele foi coerente com ele mesmo. O presidente Bolsonaro não usa máscara, não recomenda o uso de máscara, não recomenda o isolamento social, adora cloroquina. O presidente Jair Bolsonaro foi Jair Bolsonaro ao fazer esse veto. Mas o veto não se aplica aos estados. Os estados têm autonomia por determinação do Supremo, portanto, com base legal. Aqui em São Paulo, a máscara é obrigatória para o governador, para o prefeito e para todos os cidadãos que vivem no estado de São Paulo. E por quê? Porque aqui nós gostamos da vida, apreciamos a vida e queremos viver. A segunda, ou melhor, a sua primeira pergunta sobre a aglomeração, vou pedir a Patrícia Ellen com comentários do Sérgio Saleitão. Lembrando que São Paulo, nenhuma parte do estado teve aglomeração em restaurantes, porque o fato ainda virá a partir da próxima semana, mas entendo que você se refere ao que já ocorreu em outras cidades, em outros estados brasileiros. Patrícia e, na sequência, Sérgio Saleitão. Seguindo exatamente a linha do que o governador colocou, nós estamos aqui, nossa prioridade é preservar vidas. Então, não é se abrir, mas é quando e como.
né? Então, lembrando que a maior parte do estado, onde nós temos uma presença relevante da pandemia e com crescimento, ou ainda não chegou na mesma estabilidade que nós vemos na capital, essas regiões estão na fase laranja ou na fase vermelha. Em ambas, esse protocolo de bares e restaurantes não está permitido. E na fase amarela, nós vamos fazer questão de deixar isso bem destacado na atualização do decreto, aglomerações continuam proibidas, e aglomerações é só para a fase azul, né? Isso vai estar bem claro ali no protocolo estabelecido. Bares e restaurantes é com assento, então é para a gente ir, sentar e comer. É um momento muito importante que exige a nossa colaboração. Todos nós estamos ansiosos para sair de casa, todos nós estamos ansiosos para celebrar com os amigos, mas nós não estamos no momento de celebração. Nós estamos no momento de solidariedade, de entender os protocolos e de cumprir esses protocolos. Então, nós vamos no restaurante para comer, sentar e voltar. É realmente esse o momento que nós estamos vivendo agora. E se isso não acontecer, o Plano São Paulo, como a economista Ana Carla colocou aqui, tem os gatilhos para retrocedermos. Os dados vão mostrar isso. Então, o isolamento ainda é incentivado, a máscara também, e se nós não cumprirmos os protocolos, vai acontecer o que aconteceu com regiões que foram exceções, que não cumpriram as regras do momento adequado e tiveram que retroceder. Tá? A maioria dos prefeitos seguiu a risca, então esse papel de liderança dos prefeitos aqui nesse momento é fundamental, mas o papel de cada um de nós também. E por isso o respeito do horário até às 5 da tarde, e o respeito dos protocolos que estão sendo estabelecidos também. Perfeito. Obrigado, Patrícia. Sérgio Saleitão, deste lado. Obrigado, Sérgio. governador. Eu gostaria apenas de frisar que não há termo de comparação com o que nós vimos em outros lugares. Aqui em São Paulo, todas as medidas são tomadas a partir de um amplo trabalho de análise de referências internacionais, de estudos, de pesquisas, com todo rigor, com todo cuidado. Isso envolve a equipe do governo de São Paulo, os médicos especialistas que compõem o centro de contingência, e tudo que está sendo anunciado hoje aqui, e foi anunciado anteriormente, é baseado nesse trabalho intenso, profundo, e que tem como preocupação principal preservar as vidas dos cidadãos do estado de São Paulo. Então, os protocolos, tanto o geral quanto os específicos, foram formulados justamente para evitar riscos, para reduzir riscos e para preservar as vidas das pessoas. Então, todas as medidas estão pensadas com este propósito. Por isso, inclusive, as medidas anunciadas aqui de restrição de taxa de ocupação, de horário de funcionamento, as exigências em relação ao uso de máscara, ao agendamento de visitas, à compra online de ingressos, enfim, tudo pensado para que não haja aglomerações e que possamos reduzir os riscos e preservar as vidas das pessoas. Obrigado, secretário. Sérgio Saleitão. Carla Mota, muito obrigado mais uma vez pelas perguntas. Vamos agora ao SBT, TV Gazeta e depois TV Globo, Globo News. Pela ordem, Fábio Diamante, do SBT. Fábio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, a minha primeira pergunta é em relação ao Plano São Paulo. Essa liberação futura dos eventos culturais, eu queria saber se os eventos esportivos estão incluídos. Porque eu entendo que um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol é um evento de grande porte, mas um jogo de vôlei, por exemplo, um evento esportivo de ligado a algum esporte olímpico, por exemplo, ele é um evento muito menor. Queria saber se esses eventos eles estão incluídos, aproveitando a questão do esporte. Os outros esportes não conseguiram ainda voltar aos treinos, como o futebol, que foi autorizado ao governo. Queria saber quando isso vai ser autorizado pelo governo, até estamos aí caminhando para uma Olimpíada o ano que vem. Uma segunda pergunta que eu queria fazer para o prefeito, saindo um pouquinho da questão da Covid, em relação ao ex-governador José Serra. Prefeito, o senhor sempre teve uma posição bastante dura nos casos de corrupção envolvendo o seu partido.
o senhor se pronunciou em relação ao Aécio Neves uma vez, ou ele, ou o senhor. Queria saber se o senhor tem esse mesmo posicionamento em relação ao José Serra. Juridicamente, ele está exatamente na mesma situação agora do que o Aécio Neves. E, desculpe, uma terceira, o abuso é que me surgiu agora. O senhor falou, governador, na questão das máscaras, e o presidente da República, o senhor disse aí, as máscaras valem para o prefeito, para o governador. Queria saber se vale para o presidente também em São Paulo. Se o presidente Bolsonaro vier sem máscara, se ele vai ser multado. Obrigado. Fábio Diamante gosta de fazer perguntas fáceis. Vou começar, mas não fugimos das respostas aqui. Sejam as boas, sejam as difíceis perguntas. E vamos começar de trás para frente. Em relação a máscaras, aqui é lei. O presidente Jair Bolsonaro, se vier ao estado de São Paulo, deverá usar máscara como todos os demais brasileiros que ou vivem aqui ou frequentam São Paulo. E a lei em São Paulo vale para todos. Eu vou pedir ao Bruno Covas para responder a segunda pergunta, de trás para frente, e depois com o João Gabardo no tema do Plano São Paulo e atividades esportivas, com um comentário do Aildo Ferreira. Bruno. Não há nenhum áudio do senador José Serra pedir dinheiro para ninguém. Eu, pelo menos, não escutei. Então, são casos completamente distintos. Vale tanto para os dois a possibilidade deles terem a sua defesa apresentada, né? Para os dois casos, ao rigor da lei, se houver qualquer tipo de problema constatado, não é porque é companheiro de partido que vou passar a mão na cabeça de quem erra. Agora, o caso do senador, agora deputado Aécio Neves, é bem diferente, porque é um áudio dele que até agora não foi explicado, pedindo dinheiro para o dono da JBS. Obrigado, prefeito Bruno Covas. E vamos à primeira das três perguntas do Fábio Diamante, do SBT, que peço ao João Gabardo para responder sobre eventos esportivos, com um comentário do Aildo Ferreira, secretário de Esportes de São Paulo. Gabardo. Eu já estava devendo essa resposta para o Fábio. Ele fez essa pergunta na quarta e na quinta-feira, e eu prometi para ele que depois que falasse com o senhor, a gente iria passar a recomendação do centro de contingência em relação a treinamento. O treinamento, primeiro, ele não constou do decreto, então não houve nenhuma proibição de treinamento por decreto no Plano de São Paulo. O que houve foi uma iniciativa própria, correta, de preservação dos atletas, segurança dos atletas, de interromper os treinamentos. O centro de contingência entende, e por analogia ao que já foi deliberado em relação ao futebol, que independente da modalidade esportiva, todos os treinamentos individuais estão liberados. Não existe nenhuma contraindicação do centro de contingência para que os atletas possam dar continuidade aos seus treinamentos, mas na forma individual. Em qualquer atividade. O jogador de basquete pode fazer treinamento individual, o jogador de tênis pode fazer o treinamento individual, o remo, qualquer modalidade pode treinar individualmente. A pergunta, o uso da máscara nesse momento é obrigatório, é recomendado? Claro que num esporte de alto impacto, é impossível, o cara vai fazer um treinamento para corrida de 100 metros rasos, a performance dele vai ser prejudicada pelo uso da máscara. Então, nesses momentos do treinamento, a máscara pode ser dispensada. Fora esse momento, ele deve continuar usando a máscara como qualquer outra pessoa. A recomendação de evitar o uso de vestiários continua presente. Ele, se possível, ele deve chegar pronto para o treinamento, com a roupa que ele vai treinar, saindo dali diretamente para a sua residência, sem o uso do vestiário. Essas recomendações valem para qualquer uma das atividades esportivas. Em relação a eventos esportivos, eu deixo para o secretário fazer o seu comentário. Obrigado. Aildo Ferreira, secretário de Esportes do Estado de São Paulo. Obrigado, doutor João Gabardo. Aildo. Com relação a eventos esportivos, estão inclusos dentro daquele cronograma apresentado pela Patrícia Ellen, desde que a localidade cumpra as 4 semanas na fase amarela, ou seja, a partir de 27 de julho,
havendo o enquadramento da localidade, é permitido e é possível o evento esportivo acontecer. Obrigado, Aildo. Bem, Fábio Diamante, muito obrigado pelas perguntas, pela sua presença aqui mais uma vez. Penúltima pergunta de hoje é da TV Gazeta, do jornalista Marcelo Bassédio. Marcelo, boa tarde mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Na linha da volta do funcionamento das academias, caso haja a manutenção da cidade na fase amarela por 4... Perdão, a prefeitura que irá analisar isso, né? Foi detalhado a volta do funcionamento das academias, mas em relação aos parques, há também esse plano detalhado de reabertura dos parques à medida que essas academias podem voltar a funcionar com todas as limitações? E outra coisa, em diversos países, conforme outros setores voltavam a operar, os governos também davam informações sobre o limite de reuniões que poderiam ser realizadas entre pessoas, talvez um irmão visitar uma irmã, ou então visitar um pai. Há alguma recomendação do centro de contingência em relação à reunião de pequenos grupos de pessoas a essa altura, nesta fase em que, por exemplo, a capital se encontra, de um irmão poder visitar uma irmã, ou de poder visitar um parente, reunir pequenos grupos de 4, 5 pessoas, enfim. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu começo a responder a segunda e a primeira passo ao prefeito Bruno Covas. Evidentemente, não há restrição para pequenos grupos, sobretudo familiares. Não houve, não há e nem haverá. Evidentemente, há sim a recomendação para uso de máscara e higienização das mãos com água corrente, sabão ou álcool em gel e os mesmos procedimentos na casa de um familiar em relação à própria higiene do ambiente domiciliar. Mas nenhuma restrição houve, há e nem haverá nesse sentido, como você colocou, para pequenos grupos, 4, 5, 6 pessoas que circunstancialmente estejam almoçando ou jantando. Ideal sempre é o cuidado no uso da máscara e higienização das mãos e, se possível, evitar sair. Mas não há a incompatibilidade num número tão pequeno e com esses cuidados. Bruno? A expectativa da Prefeitura é, na semana que vem, poder anunciar a data em que a gente deve reabrir os parques municipais. Desculpa, o Marcelo, complementando, me lembrou o João Gabardo, que a recomendação deve ser sempre muito cuidadosa em relação às pessoas com mais de 60 anos. Essas pessoas, sempre que puderem estar preservadas e em isolamento social, sobretudo as com comorbidades. Essas devem ser preservadas e até pela própria família. Eu tenho amigos cujos pais têm comorbidades, têm mais de 60 anos, e eles se falam virtualmente, se falam em vídeo, carinhosamente, afetivamente, mas não presencialmente. Vamos agora à última pergunta, é da Beth Pacheco, da TV Globo News. Beth, prazer em tê-la aqui mais uma vez. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Minha pergunta para o secretário de Cultura. Queria saber que a gente tem um estudo, parece, da FGV, secretário, que mostra que o setor cultural ele só deve atingir o patamar aí de 2019 em 2022, que deve amargar prejuízo nesse ano e no próximo. Queria saber, a gente falou muito dos protocolos sanitários, que são pertinentes, fundamentais nesse momento, mas de protocolos financeiros. Por exemplo, a gente sabe que o Estado tem o PROAC, que é a lei de incentivo aí do ICMS, o desconto do ICMS para quem ajuda na cultura, mas parece que foi liberado só agora em junho, era para ser em abril. Tem o edital também que demora um pouco, então eu queria saber desses recursos imediatos, porque conversando com o setor, principalmente o pessoal de teatro, que precisa ter o material humano ali, e de eventos também, para que tudo aconteça, está sem dinheiro imediato agora. Então, eles acreditam que o teatro pode estar aberto, mas não vai estar nada acontecendo lá dentro. E só para completar a questão da lei do Aldir Blanc, que foi aprovada aí pelo governo federal, o Estado vai ter um recurso para administrar, mas também demora para chegar, A lei acho que nem foi regulamentada ainda. Então, de recurso imediato, secretário, o que pode se falar para o setor, por favor? Bom, muito obrigado pela sua pergunta, Elizabeth Pacheco. Vamos lá.
nós, em primeiro lugar, anunciamos 4 segmentos da cultura e da economia criativa que já estavam autorizados a funcionar, com, claro, sempre o cumprimento dos protocolos, tanto o geral quanto os específicos, publicados no portal do Governo do Estado de São Paulo. Esses segmentos são projetos de drive-in, produção audiovisual, produção de espetáculos, isso inclui teatro, dança, circo, música e outros, estou me referindo à produção, né? E, claro, as agências e os escritórios de publicidade, design, arquitetura, moda, etc. E agora nós estamos anunciando que novos segmentos da cultura e da economia criativa foram enquadrados pelo centro de contingência na fase amarela, e esta decisão, como disse a secretária Patrícia Ellen, inclui museus, galerias, acervos, centros culturais e bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculos e eventos culturais de entretenimento, e claro também os de negócios, de turismo, etc., com público sentado e lugar marcado. Então estamos avançando na retomada progressiva, responsável, cuidadosa das atividades culturais e criativas, ainda em meio à pandemia, no Estado de São Paulo. Desde o princípio da pandemia, o Governo do Estado de São Paulo tomou uma série de medidas voltadas também para o setor cultural e criativo, justamente por entender, compreender, observar a importância econômica e social deste setor. É um setor que gera 3,9% do PIB do Estado, 1,5 milhão de postos de trabalho e que tem uma influência positiva sobre outras áreas, como, por exemplo, a educação, o turismo, o desenvolvimento econômico e a própria saúde. Eu mencionaria entre essas medidas que já foram tomadas a criação de uma linha de crédito de capital de giro para as empresas da economia criativa, também as do turismo, no âmbito da Desenvolve São Paulo. Nós também criamos no âmbito do Banco do Povo uma linha de crédito, de microcrédito para pequenas e microempresas da economia criativa e também do setor de turismo e de outros setores afetados pela crise gerada pela pandemia. Nós já colocamos em funcionamento o PROAC ICMS, anunciaremos na semana que vem o PROAC editais com um valor recorde. Já estamos nos preparando para implementar as linhas derivadas da Lei 14.017/20, que você mencionou. Teremos um investimento no Estado de São Paulo de 566,2 milhões de reais com recursos oriundos desta lei, que é uma medida muito positiva. Nós também, enfim, vamos anunciar o programa Juntos pela Cultura, que é o nosso programa de ação municipalista em parceria com as prefeituras. Isso vai ser anunciado na semana que vem, e todas essas medidas com valor recorde. Nós já liberamos 8,7 milhões de reais para as segundas parcelas do PROAC 2019. O PROAC editais ele acontece com um pagamento em 2 parcelas, a primeira liberada em 2019 e agora nós liberamos o pagamento das segundas parcelas. Criamos uma plataforma de conteúdo cultural online, uma plataforma de streaming e vídeo por demanda chamada Cultura em Casa, que em pouco mais de 2 meses já teve mais de 1 milhão de visualizações aos mais de 600 conteúdos lá disponibilizados e que também é uma forma de geração de renda e oportunidades para o setor cultural, na medida em que os conteúdos são licenciados e os profissionais, então, remunerados. O Estado de São Paulo já investiu
no setor cultural e criativo, no primeiro semestre de 2020, mais de 10 vezes o que o segundo estado brasileiro que mais investiu neste setor investiu. Enfim, não há comparação possível com outros estados brasileiros, porque aqui nós temos uma política pública de cultura consistente, reconhecemos a importância estratégica do setor em termos econômicos e sociais e estamos, na medida do possível, realizando os programas, as ações e os investimentos necessários. Obrigado, Sérgio. Beth, o prefeito Bruno Covas também quer complementar a resposta à sua pergunta. Bruno. Só para acrescentar que aqui no município, por conta da pandemia, nós já antecipamos todas as linhas de fomento, todas as linhas para todas as linguagens culturais, inclusive fomentos estruturais com programas na periferia de São Paulo, e também já antecipamos o PROMAC, que é o PROAC estadual, que inclusive estava parado quando nós assumimos a prefeitura, e então o prefeito João Dória baixou o decreto regulamentando o PROMAC. Obrigado, Bruno. E Beth, em São Paulo nós somos aliados da cultura e inimigos do vírus. Bem, muito obrigado a todos pela participação nessa 84ª coletiva de imprensa. Obrigado aos que estão em casa nos acompanhando. Voltaremos na próxima segunda-feira. Por favor, se protejam. Os que puderem, fiquem em casa. E sempre que você tiver que sair, use máscaras. Obrigado. Fiquem com Deus. Bom final de semana.